Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Essa é mais uma aula da base curricular do sexto ano, dando prosseguimento às nossas aulas, dando prosseguimento aos conteúdos de história. Nós estamos estudando, vivenciando as civilizações que vão demonstrar para a gente a sua evolução, a sua organização política, econômica, social, cultural, de que forma elas se desenvolveram, como as questões políticas dessas civilizações, essas questões se refletem até os dias de hoje, como essas concepções econômicas, religiosas, culturais, elas foram se expandindo e aqui e ali as religiões de hoje também praticam situações em referência àquilo que foi vivenciado, não é? Sendo um espelho, uma referência, buscando imitar, entre aspas, aquilo que as outras civilizações realizaram, colaboraram para o desenvolvimento que hoje nos encontramos. Pois bem, dito isto, convido vocês para que a gente possa dar prosseguimento ao nosso conteúdo do sexto ano em relação a essas civilizações, no caso específico da aula de hoje, em relação à civilização persa. Essa civilização persa que hoje corresponde ao país que conhecemos como o Irã. O Irã, que é um país que chama a atenção de vez em quando nos meios de comunicação, nos telejornais, pelo seu radicalismo do ponto de vista religioso. Não é? A questão religiosa do islamismo está muito hoje inserida dentro daquele país, dentro do Irã. Pois bem, prosseguindo o nosso conteúdo, nós vamos daqui a pouco estudar, só fazendo uma pequena introdução, vamos estudar sobre a civilização persa e sobre um grande governante chamado Ciro. Ciro, também conhecido Ciro o Grande. Quando ele vem ganhar esse adjetivo grande, Ciro Grande, né, minha gente? Nós temos que ter em mente que ele deve ter sido, e que certamente foi, um governante muito importante, que ele tinha um vasto território a ser administrado, que tinha um exército muito fortalecido, praticamente invencível naquele momento. Pois bem, na página 138, nessa página 138 aqui, ó, nós temos a oportunidade de verificar nessa cor um pouco esverdeada todo o território iraniano e as situações em que vamos observar aqui as conquistas também de outros líderes que fizeram parte da civilização persa, tá bom? Do Império Persa. Império é aquela região com um grande espaço territorial em que existe ali um único governante administrando aquela região. Pois bem, 138 tem isso aqui. Essa situação vamos colocar assim. O Império Persa, 138 aí, atingiu, o segundo parágrafo, uma extensão territorial gigantesca, chegando a dominar a Mesopotâmia, a Fenícia, a Palestina, o Egito, a parte oriental da Grécia e uma pequena porção da Índia. Esse império, só se ruiu com a invasão dos macedônios. Esse ruiu aí significa que ele deixou de existir com a invasão dos macedônios na região. Sob a liderança de Alexandre em 330 a.C. Esse Alexandre aqui é o Alexandre o Grande. A história política, vamos lá? 138 ainda. Isso, muito bem. O processo de dominação dos medos, que durou muitos séculos, deu aos persas
uma condição única de sobrevivência e superação. Eles aprenderam, aprenderam e assimilaram técnicas militares e de organização que foram fundamentais para que derrotassem os medos. Medos é um povo que ocupou essa região, né? A região do Império Persa, e unificassem o território formando o seu próprio império. Ciro, que havia unificado a Pérsia, também foi responsável pelo processo de expansão territorial, que levou o seu reino a ser um dos maiores da história dos povos da Antiguidade Oriental. Em seu governo, já estou na página 139, por favor, Em seu governo, Ciro dominou a Lídia e as cidades gregas da Ásia Menor, Sardes e Mileto. No ano 539, realizou uma guerra bastante violenta contra os babilônios, liderados pelo rei Nabucodonosor, que nessa época havia escravizado os judeus no episódio que ficou conhecido como Cativeiro da Babilônia. Os judeus foram libertados pelos persas, que também anexaram a Fenícia, a Síria e a Palestina. Essas dominações foram significativas, pois possibilitaram aos persas controlar a costa do mar Mediterrâneo. Dessa forma, poderiam avançar por via marítima para estender seus domínios para outras regiões, impulsionados pelas grandes embarcações produzidas pelos fenícios. Ciro foi um dos maiores governantes persas. Deixou um reino rico e próspero devido às grandes conquistas territoriais, resultado de políticas expansionistas bem-sucedidas. O que foi que a gente tem que entender aqui? Que os persas construíram um grande exército, formaram um grande exército, um exército muito poderoso, que começou a conquistar as regiões vizinhas, e inclusive foram as regiões mais distantes, chegando inclusive a parte da Lídia, que hoje a gente vivencia lá na Europa Ocidental, e também chegou na África, atingindo o Egito. Agora, essas conquistas já não foram mais não ocorreram com a liderança de Ciro, ocorreram já com a liderança de Cambises e de Dário, que eram dois outros governantes do Império Persa. Prosseguindo aqui no nosso livro, fazendo essa leitura reflexiva, dessa forma, os persas poderiam avançar por via marítima para estender seus domínios para outras regiões, impulsionados pelas grandes embarcações produzidas pelos fenícios. Ciro foi um dos maiores governantes persas. Deixou um reino rico e próspero devido às grandes conquistas territoriais, resultado de sua política expansionista bem-sucedida. Seu filho, Cambises II, assumiu o governo em 529
antes de Cristo e deu continuidade à política de expansão, conquistando o Egito na Batalha da Pelusa em 525. Foi uma vitória determinante para os persas. O norte da África e boa parte do Oriente Médio estavam sob seu domínio. Não é isso? Estavam sob seu domínio. Aqui você tem, eram regiões, e boa parte do Oriente Médio estava sob seu domínio. Eram regiões com muitos rios. Os principais da região, o que oferecia condições de acumular riquezas com o comércio. Vai surgir agora um outro governante persa, que ele, muito bem, Dário I, assumiu o poder e ficou conhecido por sua grande capacidade, Dário I, de administração e habilidade política, visto que parte dos povos dominados poderiam continuar exercendo seus cultos religiosos e manter sua organização social. Apesar disso, exigiam deles o pagamento de pesados tributos e a participação obrigatória no exército. Pronto. Deu para entender até aí? Vimos até aqui o surgimento do Império Persa e, com maior ênfase, a expansão desse Império Persa com a liderança de Ciro. E agora também surge um outro grande líder persa que inicialmente foi Ciro e depois nós conhecemos aqui Dário I. Deu para entender? Muito bem. Muito bem. Temos agora uma atividadezinha de exercícios de questões, que a gente chama questões dissertativas. E você vai ter que escrever um pouquinho mais. E assim temos: de onde se originavam os persas? Interrogação. E qual sua localização geográfica? A resposta é a seguinte: acredita-se que os persas se originaram do Planalto do Irã, entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico. Isso por volta de 6000 a.C. Bom, seus territórios faziam fronteiras com o Golfo Pérsico e a Mesopotâmia. Seus territórios, voltando, faziam fronteira com o Golfo Pérsico, a Mesopotâmia e parte da Ásia, mais precisamente na altura do rio Indo. Essa é a resposta. Vamos para a segunda questão. Os persas eram conhecidos por ser guerreiros, tinham um exército bastante organizado. Essa é a pergunta ainda, o segundo quesito. Mesmo assim, por muito tempo, foram dominados pelos medos. A partir dessas informações, explique o processo de unificação persa. Lá vai a resposta. A resposta: os medos eram povos de origem ariana, que migraram para a Ásia Central, ou seja, que eles se deslocaram para a Ásia Central, no Planalto iraniano, e lá estabeleceram seu domínio sobre os persas. Ponto. Prosseguindo. Essa situação de dominação dos medos começou a mudar com o surgimento do líder militar Ciro, chamado Ciro, o Grande.
por volta de 550 a.C. Bom, sob sua liderança, houve a unificação dos medos e persas no reino só. Sob sua liderança, repetindo, houve a unificação dos medos e persas um reino só. O Império Persa, vírgula, após a derrota dos medos. Vamos agora para a continuação do nosso conteúdo, desculpe aí, página 141. Nessa página 141, nós vamos conhecer a estrutura organizacional, como estava organizada a sociedade persa e sua forma de ser administrada ali. Tá bom? Vamos lá. Como vimos, o Império Persa atingiu extensão territorial muito grande, desde a sua unificação, realizada por Ciro, que derrotou os medos, a consolidação enquanto Estado organizado se concretizou. Para administrar tamanha extensão territorial, com uma variada diversidade populacional, seria necessária uma estrutura bem organizada, não é? De que maneira? Em que fosse possível estabelecer o controle das ações. O que é que temos aqui? O rei persa Dário I foi fundamental nesse processo. Por que foi fundamental? Pois entendia, não é? Que para o melhor controle deveria respeitar o cotidiano cultural e social dos povos conquistados. Dessa forma, ele instituiu um sistema de administração pública que determinava a divisão do Império Persa em satrápias, espécies de províncias administradas pelos sátrapas, que tinha entre as principais obrigações pagar tributos ao Império Persa. Foram criados ao todo 23 satrápias. Aqui na página 141 nós temos a imagem de Dário e uma legenda que diz o seguinte: Dário foi o responsável pela divisão do Império Persa em satrápias. Olha a imagem dele aqui, ó. Pronto, página 141, você verifica aqui. Para facilitar as cobranças desses impostos, Dário I criou um sistema cujos agentes tinham a incumbência da fiscalização, facilitado pela criação de uma moeda, o dárico. Veja, ele criou uma moeda e essa moeda vai fazer com que as pessoas possam lembrar dele sempre. A moeda chamada dárico. Imagine uma moeda que pudesse ser criada com o nome de Rogérico. Então, você para sempre ia trocar aquela moeda, lembrando sempre de mim, não é? Que eu quero demonstrar força, eu quero demonstrar influência para você, não é? Deu para entender? Esses funcionários ficaram conhecidos como os olhos e ouvidos do rei. Bom, seguindo a linha da construção de estruturas político-administrativas, criou-se um sistema de estradas que ligavam as principais satrápias à capital persa, dando primazia a algumas cidades como Susa, dando prioridade às cidades como Susa e Pessópolis, que aqui no nosso link tem uma descrição do que significa Pessópolis, ainda na página 141.
Essas vias foram usadas principalmente para melhorar o fluxo do comércio de caravanas, mas também serviram para criar um sistema de correios muito eficiente. Olha aí, observe há quanto tempo existia o sistema de correios, hein? O que facilitou a cobrança dos impostos pelos satrápias, não é? Imposto das satrápias, aliás. Na página 142, nós temos, a dualidade religiosa dos persas. Vamos conhecer um pouquinho da questão religiosa dos persas. A religião persa ficou conhecida como zoroastrismo, em alusão ao profeta Zoroastro, que viveu entre 628 a 551 a.C. A crença persa se baseava no conceito de dualidade, ou seja, a convivência entre o bem e o mal. Entretanto, especificava o certo e errado, entre outras distinções. As bases do princípio de Zoroastro estavam contidas no livro chamado Zendiavesta. Os persas não aceitavam o politeísmo, muito menos os sacrifícios. Para muitos deles, existia uma grande democracia na prática religiosa dos persas. Esse conceito democrático nós iremos conhecer de forma mais aprofundada quando a gente estudar sobre a civilização persa. Deu para entender? Mas esse conceito de democracia significa a palavra, não é? O termo significa cracia, governo, demo, povo, ou seja, governo do povo. Significa dizer que aquela população tem o direito de fazer as suas escolhas, liberdade para colocar a sua opinião, no caso hoje, especificamente através do voto, não é? Através do voto. Pois bem, democracia significa isso, governo do povo, visto que o homem poderia escolher a sua conduta moral e ética entre o bem e o mal. O homem tem livre arbítrio aí para escolher a forma ética que ele compreende ser a melhor, seguir o lado do bem ou seguir o lado do mal. A Ahura Mazda representava o bem e a luz, tudo aquilo que conduzisse o homem às boas ações, simbolizando o mal e as condutas imorais da sociedade persa estava Ahriman. Assim, a conduta em vida determinaria o culto a se seguir, e a consequência das escolhas seria, portanto, o paraíso ou inferno. Bem, minha gente do sexto ano, estou concluindo a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, absorvido os fatos históricos relatados por este que vos fala. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Se cuide, forte abraço e até a próxima. Até lá. Tchau, pessoal.